Queridos, funções quadráticas. Até agora nós estávamos trabalhando com funções que nós tínhamos o resultado do gráfico com uma reta. Nas funções quadráticas, a gente começa a ter as curvas, chamadas de parábolas, certo? Então, essa é uma diferença que começa a ter. E o porquê que a gente começa a ter aí, então, as funções com esse gráfico aí, que é chamado de parábola? Por causa do expoente que começa a aparecer em cima do primeiro termo aqui, certo? Aquele expoentezinho que começa a aparecer ali no primeiro termo é o que caracteriza esse gráfico em curva que a gente começa a ter a partir aqui das funções quadráticas. Muitos problemas do dia a dia não podem ser descritos por funções lineares. Lineares são as retas. Por essa razão, precisamos utilizar outros tipos de funções para estudá-los. Uma das maneiras de se fazer isso é por meio das funções quadráticas. Uma função quadrática é escrita da seguinte forma, e você tem, então, a base de toda a fórmula de uma função quadrática, certo? Você tem um x ao quadrado, no segundo termo você tem apenas o x elevado a 1, e no terceiro termo o x já não aparece. E esses termos, eles são acompanhados dos coeficientes. Vocês estudaram isso ano passado, quando vocês viram polinômios, tá? Os professores ensinaram o coeficiente, acompanhando a parte literal. E então nós temos aqui. Aqui está com A, com B, com C. Você sabe que depois, quando a gente for trabalhar, isso aqui serão, né? Aqui é apenas a fórmula do modo como ela se apresenta sempre. Nesse caso, A, B e C são números e A tem que ser diferente de zero. Porque se zero multiplicar o x, zera todo esse primeiro termo. E não pode zerar esse primeiro termo, porque justamente aqui está a característica especial da função quadrática. Então, A nunca pode ser igual a zero. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser número inteiro, ele pode ser número decimal, ele só não pode ser zero, ok? As funções y igual a 2x ao quadrado mais 7x menos 12 e y igual a menos 0,5 mais 2,5x menos x ao quadrado, perceba que aqui você tem, ela só está fora da ordem, tá? O que a gente costuma chamar do primeiro termo está aqui, o segundo está aqui e o terceiro apareceu aqui. Ela só está fora da ordem. São exemplos de funções quadráticas. Aqui vamos utilizá-las para descrever e resolver diversas questões cotidianas. Olha só, começaremos vendo como as funções quadráticas podem nos ajudar a resolver problemas com números. Imaginemos que a soma de dois números seja 10. Ele começa com um exemplo aqui, ó, bem simplesinho, para a gente não se atrapalhar. Vamos tentar determinar que números são esses, de modo que seu produto seja o maior possível. Lembrando sempre que em matemática o produto é o resultado de uma multiplicação. Chamaremos o primeiro número de x e o segundo de y, porque são números diferentes. Então, temos que x mais y é 10. No entanto, isso aqui é só uma regrinha, dizendo que o que a gente quer saber de fato é assim, que números são esses que somado um com o outro dá 10, mas que quando multiplicados têm o maior produto possível. Porque apenas eu ter dois números somados que dá 10 é fácil. 1 mais 9 dá 10, 2 mais 8 dá 10, 3 mais 7 dá 10, 4 mais 6 dá 10, 5 mais 5 dá 10. Agora, qual dessas somas nos dá o maior produto possível? Esse é, de fato, o que a gente quer saber. Isolando o y nessa igualdade, obtemos que y é igual a 10 menos x. Tá? A gente isola. Lembra quando a gente está fazendo equações, né? Por que a gente isola? Porque quer saber qual é o valor dele. Então, a gente isolando o y fica com 10 menos x, porque esse x estava positivo aqui, passou para cá negativo. O único detalhe é que a gente ainda não sabe qual é o valor dele. Dessa forma, o produto P desses dois números pode ser escrito como P é igual a x vezes y. Sim, um produto sempre é a multiplicação. Aqui está mostrando a soma, mas na verdade, lembra, gente, que é o produto que seja o maior possível. Então, o produto vai ser x vezes y. Aqui a gente isolou o y, certo? Dizendo que ele é igual a 10 menos x. Então, aqui quando eu tenho x vezes y, o que eu faço? No lugar do y, eu coloco o 10 menos x que a gente isolou aqui. O que acontece quando eu quero esse 10 menos x? Você percebe que a gente está com uma distributiva aqui, né? Já que não há nenhum sinal de soma nem de subtração aqui entre o x e os parênteses, significa que ele está fazendo multiplicação com o que está dentro do parênteses. Logo, temos uma distributiva, ou chuveirinho, como alguns gostam de chamar. X vezes 10, 10x,
e x vezes menos x ao quadrado, certo? A partir disso, podemos analisar o comportamento da função quadrática p igual a 10x menos x ao quadrado. Foi feita aqui uma tabelinha, dizendo que quando x é zero, p também é zero, porque 10 vezes 0 é 0, e 0 ao quadrado é 0, e 0 menos 0 dá 0. Quando x é 1, o p é 9. Quando x é 2, 10 vezes 2 é 20, menos 2 vezes 2 é 4. 20 menos 4, 16. Não vou fazer todos aqui com vocês, mas a gente já entendeu a ideia, né? Quando eu suponho um valor para x, eu descubro um valor p correspondente. Quando eu suponho um novo valor para x, eu descubro outro valor p correspondente aplicando esse valor que eu suponho para o x aqui nessa formulazinha. Quando isso acontece, eu pego todos esses valores aqui, ó, o valor de x e o valor de p, e começo a colocar no gráfico, certo? Quando eu tenho o valor 0 no x, o p é 0. Tá aqui, nosso primeiro pontinho. Quando o meu x é 1, o meu p é 9. Então, tá aqui. Quando o meu x é 1, então ali tá o pontinho 1 e 9. Quando o meu x é 2, meu p é 16. Tá aqui o 2, o 16, mais ou menos aqui. Então, com esses pontinhos, se traçou esse gráfico, que a gente chama de parábola. Pelo gráfico, vemos que o maior produto será P igual a 25. Ou seja, o maior produto vai estar bem aqui, no ponto mais alto do nosso gráfico, certo? E aqui é quando a gente tem o P 25. 5 mais 5 dá 10. E 5 vezes 5 é 25. Queridos, como é um valor pequenininho, a gente consegue fazer essa suposição ali que eu acabei de fazer. Mas com valores grandes, impossível. Só que a gente vai olhar no gráfico. O maior P foi 25 e isso aconteceu quando o X estava bem aqui no 5. Portanto, a gente vê, quando X é 5, a gente tem o maior produto possível. Dessa forma, podemos determinar o valor do outro número, do Y, porque agora a gente conseguiu um número para o X. Quando o P deu 25, o X era 5. Substitui o valor do X. E 10 menos 5 é 5, logo nosso Y está valendo 5. Portanto, os dois números positivos, x e y, cuja soma é 10, tendo o maior produto possível, são x igual a 5 e y igual a 5. Só precisa olhar qual sinal está acompanhando o teu A. Se o A for positivo, você vai ter uma parábola assim. Se o A for negativo, a parábola está assim. Chamamos de vértice o ponto mais alto da parábola. Você tem ele destacadinho aí, o livro está mostrando para você. Que se abre para baixo, como mostra a figura em laranja, de igual maneira chamamos de vértice o ponto mais baixo da parábola, que se abre para cima, como mostra a figura em verde, certo? E daí você tem uma formulazinha que diz assim, o vértice do gráfico da função quadrática, tá? Ele ocorre quando x é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Na função quadrática p igual a 10x menos x ao quadrado, que vimos na página anterior, temos a igual a menos 1 e b igual a 10. Dessa forma, o vértice daquela parábola ocorre quando? Então, olha, dá a formulazinha, que estava ali no final da página 54, e só mostra pra gente que é possível calcular. Ó, quando você tem b valendo 10, como a fórmula diz que é menos b, então fica menos 10, e 2 vezes a. O nosso a é menos 1, então 2 vezes menos 1. Que vai dar menos 2. Menos 10 dividido por menos 2, divisão, jogo de sinal, menos com menos dá mais, e 10 dividido por 2 dá 5. Certo? Que de fato a gente via que era o vértice da nossa parábola naquela imagem anterior. Esse é exatamente o valor de x que havíamos obtido antes. As funções quadráticas nos ajudam a dar uma descrição aproximada do ciclo de vida comercial de um novo produto lançado no mercado. Podemos pensar que sabonetes, filmes, livros, eletrodomésticos passam por alguns períodos característicos em seu ciclo de vida comercial. No primeiro período, existe um aumento de vendas. O número de compradores de um novo produto cresce rapidamente após seu lançamento no mercado. Quando um produto é lançado, ele costuma ter um pico de vendas, ele vende bastante no início. Depois, as vendas crescendo, mas não na mesma intensidade ou na mesma velocidade do período anterior. Período 3, o produto ainda está sendo vendido. Entretanto, as vendas de uma semana são um pouco menores que as da semana anterior.
E no período 4, o mercado está saturado e as vendas agora caem rapidamente. Nós temos, nessa função quadrática, as empresas conseguem prever, quando ela está, às vezes, aqui ó, nesse segundo período, ela já consegue fazer toda aquela parábola prevendo quando que o mercado vai ficar saturado, quando que eles vão ter que lançar um novo produto ou fazer um novo projeto, uma nova coisa para que a empresa continue tendo lucro, certo? O ciclo de vida comercial de um produto pode ser, então, imaginado como uma parábola. Ó, o primeiro período é esse momento ali em que as vendas estão crescendo rapidamente, certo? Depois tem o segundo período em que elas vão crescendo, mas ó, já vai um pouquinho mais para o lado, a intensidade já não é mais a mesma. Alcançam que vai estar aqui no vértice da parábola, e depois desse vértice começa a cair as vendas. E até o momento em que elas praticamente param. Esse é o momento que a empresa precisa de um novo produto, ou de uma novidade, ou incrementar aquilo ali. Então, isso aqui ajuda a empresa já saber por quanto tempo vai vender, quanto vai vender, já fazer uma projeção de lucros e saber em quanto tempo ela precisa lançar algo novo no mercado para continuar se mantendo ativa no mercado e tendo lucro. Vamos aplicar essa ideia para descrever o ciclo de vida comercial de um sabonete. Acompanhe a situação a seguir. Determinado tipo de sabonete recentemente lançado no mercado tem suas vendas descritas pela função quadrática e ele nos dá aqui, então, já pode ver que aqui você já tem o valor. Ó, primeiro termo, tem o valor do A, tá aqui, menos 8,5, mais 119x, e perceba que a gente não tem o terceiro termo aqui, ok? Isso pode acontecer. Nesse caso, x é o número de meses desde o lançamento. V é o valor em milhões de reais das vendas durante o mês X. Observe que nessa função quadrática temos A igual a menos 8,5, B igual a 119, aqui, e o C igual a 0, porque ele é inexistente. Como A é menor que 0, o gráfico será uma parábola que se abre para baixo, certo? O gráfico será assim. O ponto onde as vendas alcançarão o maior valor ocorre no vértice da parábola, que a gente já conversou, o pontinho que fica aqui em cima. A coordenada x do vértice é dada por, bom, a gente já viu essa formulazinha ali antes, né? Menos b, então, menos 119, duas vezes o a, duas vezes o menos 8,5. Menos 119 dividido por menos 17, a gente tem aí 7 como resultado. Isso indica que as vendas mensais alcançarão seu valor máximo no 7º mês após o lançamento do sabonete. Vai alcançar o valor máximo no 7º mês, depois começa a decrescer, provavelmente por mais 7 meses. O que dá aí um período, digamos, de 14 meses em que esse produto dará lucro para a empresa. Depois disso, eles vão precisar fazer algo novo. Ou lançar um novo aroma, lançar botar um hidratante diferente no sabonete, lançar um produto novo, alguma coisa a empresa terá que fazer. Mas isso aqui já permite para a empresa ter a ideia do quanto esse produto vai dar lucro e do que eles precisam fazer depois disso. Para descobrir qual será o valor das vendas nessa data, substituímos x igual a 7 meses na função. E fazendo isso, nós temos o seguinte, ó, o valor de x então passa a ser 7. Foi descoberto o valor de x com a fórmula lá para descobrir o vértice. No momento em que você descobre o valor de x, você coloca ele aqui, ó. X ao quadrado, tá aqui, 7 ao quadrado. 119 vezes x. 119 vezes 7. 7 ao quadrado é 49. Aqui a gente só copiou. Daí aqui sim, menos 8,5 vezes 49 deu menos 416,5. Mais 883, que deu 416,5. Assim, as vendas mensais alcançarão um máximo de 416,5 milhões. Então, na situação 3, vamos traçar o gráfico da função quadrática. Daí nos daria a função x ao quadrado, significa que o a vale 1, né? Aquele 1zinho implícito que fica aqui. Sempre que você olhar essa função, tá só o x ali, ó, é 1x, tá? Menos 0,5x menos 3. Observe a seguir a tabela e a parábola que representam o gráfico dessa função. A tabela é igual a gente conversava antes, né? Eu vou supor um valor para x e assim eu descubro um valor para y, aplicando esse valor ali na forma.
Vou supor um valor para x, vou fazer o cálculo da fórmula, descubro um valor para y. Para com todas essas suposições de valores, a gente colocar os pontos e assim conseguir traçar aí a nossa parábola. Temos y igual a zero quando x for igual a menos 1,5 ou x igual a 2. Esses são os pontos onde se tem x ao quadrado menos 0,5x menos 3 igual a zero. O próprio gráfico indica isso também. Por essa razão, x igual a menos 1,5 e x igual a 2 são soluções da equação x ao quadrado menos 0,5x menos 3 igual a zero. O traçado do gráfico nos permite ter também uma ideia da solução de sistemas como este ao lado. Olha só esse sistema. Observe que a primeira equação é a de uma reta. Ela é linear. Entretanto, a segunda é uma função quadrática. Vamos traçar o gráfico de ambas em uma mesma malha quadricular. Para simplificar, começamos isolando a variável em ambas as equações, certo? A gente sempre isola aqui o y, né? Porque a gente fica com o x ali na forma. Então, y igual a x mais 3, y igual a x ao quadrado mais x menos 2. Para traçar o gráfico da reta y, x mais 3, escolhemos para x os valores menos 1 e 0, certo? Quando a gente chuta aqui, ó, menos 1 para x, ó, menos 1 mais 3, 2 positivo. Quando a gente chuta 0 para o x, ó, 0 mais 3 é 3 o y, ok? Então, já fizemos a tabelinha para o gráfico dessa reta. E para a função quadrática x ao quadrado mais x menos 2, quando a gente chuta aqui, ó, menos 3 para o x, menos 3 ao quadrado é 9, mais o menos 3, você fica com 6, menos 2, você fica com 4. Então, tá ali o y é 4. Certo? Então, ó, cada vez que você chuta um valor para x, aplica esse valor na fórmula, você descobre um valor para o y, certo? E aqui pode perceber que ele é feito várias vezes, porque quando você precisa de uma reta, 2 pontos já basta, certo? Se eu tiver 2 pontos, eu ligo um ao outro, eu tenho uma reta. Agora, para construir a parábola, não adianta 1 ponto, 2 pontos, você precisa de vários pontos. Ok? Agora, então, com aqueles pontos ali descobertos, ó, foi traçado. Então, o gráfico da primeira equação, que tem uma reta como resultado, está aqui essa retinha verde. O gráfico da segunda equação, que é uma função quadrática, que deu essa parábola, certo? Está aqui em vermelho. Os pontos onde a reta corta a parábola são os pontos x, y que satisfazem ambas as equações. Então, quando a gente tem aqui, ó, que já está marcado ali em vermelhinho, aqui marcado em amarelinho, bem certinho esse ponto onde a reta corta as curvas da parábola, seriam quando você encontra um x e y que satisfaz ambas as equações. Do lado esquerdo da malha, observamos que no ponto onde a reta corta a parábola, que é no círculo rosa ou vermelho, temos x um pouco menor que menos 2, enquanto y é um pouco menor que 1. Do lado direito da malha, percebemos que no ponto onde a reta corta a parábola, no círculo laranja, temos x um pouco maior que 2, enquanto y está entre 5 e 6. Como que veremos mais adiante a respeito de equações do segundo grau, por que chama do segundo grau, gente? Porque o expoente é 2, tá? Desenvolveremos uma maneira algébrica que nos permitirá calcular com mais precisão as soluções de sistemas como esse.